pensou se Radamantes fosse o protagonista de Cavaleiros do Zodíaco? Pois é, chegou a hora de conhecermos o outro lado da moeda nessa saga de Hades paralela, onde o terrível juiz do inferno, a estrela celeste da fúria, as asas negras que são um convite à morte, é enviado para um intercâmbio? O cara vai estudar com direito a amiguinhos de turma e tudo. Rapaz, tá certo isso? Rapaz, tá certo isso? Isso é o que vamos descobrir no primeiro capítulo da nova série oficial de Saint Seiya. Na verdade, não tão nova assim, já que ela é de 2020. Meioiden Darkwing é uma espécie de isekai, escrita por Kenji Saito, ilustrada por Nobofune Ueda e assim como todos os outros spin-offs da franquia, autorizada pelo mestre do traço flamejante Masami Kurumada. O capítulo começa nos apresentando ao protagonista Shoichiro Tokitou, um aluno do segundo ano da escola secundária, que seria mais ou menos como o nosso ensino médio aqui no Brasil. Porém, não é qualquer escola, ela está ligada à Universidade Grade, que nesse primeiro momento ainda não podemos ter certeza, mas ou ela pertence à famosa Fundação Grade, ou é uma coincidência absurda de nome. Então, o mais provável é que tenha dedo do falecido Mitsuka Kido nessa instituição. A fundação do velho Kido sempre esteve envolvida em diversos tipos de empreendimentos, como hospitais, petroleiros, torneios que colocavam crianças vestidas com armaduras em formatos de bichinhos para tentarem se matar na base da porradaria em rede nacional, e até mesmo a Academia de Santias, em Santiachô, onde eles colocavam meninas para saírem na porrada e ganharem armaduras em formato de bichinhos. Inclusive, a própria Saori estudava numa escola da fundação. A vida desse cara deveria se resumir a duas coisas: vinho e muito sexo. Fazer empresa e filho. Não devia sobrar tempo para mais nada. É bem interessante descobrirmos que a fundação possuía uma universidade, pois isso daria mais fundamento às descobertas que são apresentadas no Hypermito, que, para quem não sabe, é uma publicação oficial de Saint Seiya que reúne informações levantadas pela Fundação Grade sobre o santuário e as guerras santas anteriores. Com a desculpa de pesquisas acadêmicas, seria bem mais fácil conseguirem acesso a essas informações sem levantar suspeitas do santuário. Afinal, a universidade poderia enviar pesquisadores como arqueólogos ou historiadores ao redor do mundo, levantando dados para saberem, por exemplo, os locais de treinamento para enviarem os órfãos para se tornarem cavaleiros. Além do que, isso justificaria até mesmo os Cavaleiros de Aço. Kido poderia ter contratado o Dr. Asamori para a universidade e, graças a seus conhecimentos científicos, confiado em sua competência e dado a ele as informações sobre a armadura de Sagitário e a missão de desenvolver as armaduras de aço. Claro, isso no universo do anime, porque no mangá não tem Cavaleiro de Aço coisa nenhuma. Voltando a Shoichiro, nosso herói, se é que dá pra chamar Espectro de herói, ele está se especializando em piano e participando de um intercâmbio para estudo de idiomas. Porém, até esse momento aí, ele era apenas um estudante comum e ainda não tinha despertado como Espectro de Hades. O moleque estava viajando em um navio de luxo pelo Mediterrâneo que seguia rumo a Montenegro, um país localizado no sudeste europeu, na região dos Balcãs, a aproximadamente 645 quilômetros da Grécia. Além disso, estava viajando também na maionese, observando o mar enquanto dizia o quanto ele era intenso e negro, mas ao mesmo tempo agradável, áspero e ao mesmo tempo delicado. Por essa fala, podemos notar que o garoto tem um certo fascínio pela dualidade que o mar representa, ao ser ao mesmo tempo belo e assustador. Dualidade que eu creio que vai ser refletida no próprio personagem posteriormente. Eu ainda não li os próximos capítulos, mas a escolha pelo próprio visual do personagem leva a crer que esse será um tema central para a sua construção, porque ele tem heterocromia, ou seja, um olho de cada cor. Essa escolha estética é muito interessante, porque acredito que vai ser explorada posteriormente em sua relação com as Sappores de Wyvern. Segundo consta na enciclopédia, no caso dos espectros é como se suas vestimentas os dominassem quando as estrelas malignas despertam
despertam. Então pode ser que o resquício do humano que ele foi traga conflitos ao longo da trama. Mas é claro, aqui eu tô fazendo igual ao Sr. Ishiro e viajando em uma análise através das primeiras impressões. Outro traço que dá pra notar é que ele parece ser alguém que por algum motivo se incomoda com essa diferença entre seus olhos, já que usa uma franja enorme para cobrir um deles. Vamos ver como isso é desenvolvido. Porém, é bacana quando os autores conseguem transmitir as coisas visualmente. Afinal, o mangá é desenho mais escrita. Então é positivo quando certas coisas conseguem transmitir algo ao leitor de forma não verbal. Já comentamos isso em vídeos anteriores do canal, como o próprio Kurumada, apesar da simplicidade do seu traço, evidenciava a personalidade dos personagens visualmente. Os de sangue mais quente, como o Miro de Escorpião, tinha cabelos mais esvoaçantes, enquanto os mais centrados, como Mu ou Shaka, tinham um penteado mais assentado. Shioichiro percebe estar sendo observado. Uma menina com longos cabelos negros olha em sua direção e ele a identifica como sua companheira da classe 2A, Yoruhime Tsukishita. A especialidade dela é cantar e, aparentemente, ela não vai com a cara dele, porque vira a cara na hora. Ou tá afim dele, né? Vai saber, de repente ela é tsundere. Ohayo, Onei-chan. Enquanto pensa se teria feito algo à garota, dois outros alunos se aproximam, ambos da sala 2B. Catleya Mikagami, especialista em arco e flecha e aparentemente em comer carne também, porque a guria parece estar com um boi inteiro na mão de tanto espeto de churrasco que ela tá segurando. E junto a comilona está Soujiro Tokitou, especialista em boxe e irmão gêmeo de Shioichiro. Gêmeos, dualidade... Certas coisas em Sanseiya nunca mudam, né? Soujiro percebeu a troca de olhares que aconteceu agora há pouco e zoa o irmão por ficar encarando a cabeluda. Shioichiro fica todo sem jeito e tenta negar. Parece ser meio tímido o menino. Talvez por isso ele esconda metade da cara com cabelo. Ao ouvir a conversa, Catleya já quer logo bancar a cupido. Porém, Shioichiro diz ser uma pessoa que não pode namorar e que estava apenas observando como sua colega estava sozinha e com um olhar triste. Mas os outros dois não estão nem aí e só querem saber de juntar os pombinhos. Até que a atenção do grupo muda de foco quando um anúncio é feito. Julius Griffin, da classe 2B, novo presidente do Grêmio Estudantil, especialista em futebol. Apesar de eu ainda não fazer a menor ideia do que essas especialidades vão influenciar na história, mas espero que a informação seja relevante no futuro e ele se torne, sei lá, o cavaleiro da constelação de chuteira. Júlio se apresenta e começa seu discurso, chamando a galera para brindar com um vinho sem álcool, também conhecido como suco de uva. Enquanto isso, alguém se aproxima do grupo e, ao olhar em sua direção, Shioichiro tem um flashback de estar batendo em alguém. A lembrança faz com que ele se sinta mal, e enquanto é observado pelos olhos preocupados de seu irmão e Catleya, Julius continua o discurso e outros alunos são apresentados. Zhu Shunfeng, primeiro A, especialidade dança. Teseus Gravas, segundo B, especialidade em desenho. Suzuri Okino, primeiro A, especialidade Kendo. Charlotte Casahana, segundo B, especialidade violino. Esther Xerxes, primeiro B, especialidade pintura. E aquele que se aproximava de Shioichiro, Masami Kurumada, Masaki Kugayama, do segundo A, está na especialidade de artes marciais. O encontro dos dois fica um pouco tenso quando Masaki cita o clube de karatê, e conforme o diálogo, descobrimos que Shioichiro lutava junto com Masaki. Porém, por algum motivo, parece ter perdido o controle durante uma luta, provavelmente aquela mostrada no flashback. E isso o fez desistir das artes marciais. Enquanto Shioichiro mostra uma imensa dor em seus olhos só de pensar nisso, Masaki parece não se importar com o que aconteceu no passado. Ele apenas quer que seu rival supere isso e lute com ele novamente. Do outro lado, Catleya e Soujiro observam o encontro. A garota percebe que Masaki realmente queria lutar com o irmão de Soujiro. Então, com um olhar distante, ele revela que eles são rivais desde pequenos. Os dois não eram os únicos espectadores, já que Yoruhime também observava o grupo de longe.
até que é atacada por um gato preto. Vendo a possibilidade de acabar com o desconforto da conversa ao lado e ao mesmo tempo criar uma oportunidade para jogar o irmão pra cima da crush, Sojiro sugere que seu irmão vá ajudar a garota. Desajeitado, Soichiro se aproxima, dizendo que talvez o gato goste de Yoruhime e depois se abaixa para acariciá-lo. Os dois conversam um pouco e isso a deixa mais confortável com a situação, até que ela começa a acariciar o gatinho também. Quem resiste a um gatinho, né? Zu corre em direção aos dois para buscar o gatinho Mau Mau que tinha escapado de seu quarto. Enquanto todos ficam entretidos com a bola de pelos, uma explosão acontece no meio do navio. Assustado, o gato sai correndo e ao perceber uma fissura na frente dele, sem pensar duas vezes, Yoruhime corre para socorrê-lo, mas acaba sendo atingida por uma explosão que a faz cair em direção ao mar. Vendo toda aquela confusão, Soichiro pula para ajudar a garota e antes deles afundarem na escuridão do oceano, arremessa o gatinho para seu irmão e Catleia, que ainda estavam no navio. Sojiro consegue resgatar Mau Mau, mas chora angustiado ao ver o seu irmão gêmeo afundando. Imerso nas mesmas águas sombrias que ele contemplava agora há pouco e prestes a perder a consciência, Soichiro segura Tsukishima em seus braços, pensando que gostaria de ter um pouco mais de força, que gostaria de ter asas ferozes. Como se fosse uma resposta a seus desejos, em sua frente surge uma figura negra com asas gigantescas. O que seria aquilo? Um pássaro? O super-homem? Um submarino com bilionários? Um wyvern? Sem entender o que exatamente havia visto, o garoto acaba perdendo de vez sua consciência. Até que escuta uma voz dizendo para ele acordar. Mas como poderia levantar se já estava morto? A voz continua. Se está morto, graças a ele você pode levantar. Você quis proteger algo, não? Essas palavras o fazem lembrar de seu irmão Sojiro, Catleia e de Yoruhime, é claro. Agora acorde, levante-se. Uma das minhas mais preciosas estrelas, a estrela mais feroz, Wyvern. Wyvern ou Serpe, a inspiração para Sáporis ou sobrepeles de um dos 3 juízes de Hades, é uma criatura alada lendária com cabeça de dragão e corpo reptiliano. Dependendo da versão, ela pode ter 2 pernas ou nenhuma, e tem uma cauda farpada. São seres agressivos que atacam tudo que vem pela frente. Costumam representar a guerra, a inveja, o poder e a conquista, características que podem ser reconhecidas facilmente no espectro Radamantes de Wyvern, criado pelo grande mestre Masami Kurumada na obra clássica. Um personagem que parece estar todo o tempo full pistola e é mais agressivo do que um cachorro pincher. Ao despertar, Soichiro se encontra em um quarto. Sem saber onde estava, ele observa a si mesmo e percebe uma tatu de Wyvern em seu peito. Pensando em da onde tinha vindo aquilo, ele avista Yoruhime tirando um cochilo apoiada na cama. Ao ver que a menina já estava se babando toda, ele pega um lenço para limpá-la, mas ela acaba acordando e se assusta com a aproximação dele. Depois de um momento de timidez e de entender o que estava acontecendo, Yoruhime pergunta como o garoto estava se sentindo. Soichiro diz estar muito bem, e ao segurar seus bíceps sente que algo está diferente. Seu corpo, que outrora estava flácido, agora está rígido e musculoso. Vendo a dúvida no rosto do seu colega de classe, a garota revela que ele ficou em coma por 1 ano. Ao saírem do quarto, eles caminham por um povoado e ela explica que ali era o Elísio, o local onde se encontra a paz eterna. Na mitologia grega, os Campos Elíseos são o paraíso, um local que também ficava no mundo dos mortos, governado por Hades, porém era pacífico e agradável. Kurumada Sensei utilizou o local com a mesma representação na série clássica, além de ser onde o corpo original do deus do submundo descansava, juntamente com sua vestimenta divina e sua espada. Só que lá não tinha esse tanto de camponês, só os deuses e as fadas mesmo. Yoruhime explica que todos ali estão mortos, mas que não são fantasmas, e sim espectros. Ela diz que aquele lugar um dia foi sagrado e destinado apenas aos deuses, porém agora não é mais, e por isso o poder de alguém estava diminuindo. Vendo a expressão de preocupação no rosto da garota, Soichiro percebe que sua colega deveria estar se referindo a alguém muito importante para ela, e então pergunta onde estavam Catleia e Sojiro, descobrindo que ambos não estavam ali. Eles deveriam ter sobrevivido. Aliviado com isso,
O garoto pensa que não é de todo mal estar ali com sua colega gótica e até começa a fantasiar em como seria a vida dos dois no campo. Porém, a alegria em CDZ dura pouco e Yorohime já anuncia a desgraça, que aquele lugar logo irá desaparecer e os mortos que estão ali vão virar fumaça. Contudo, para que isso não aconteça, ela irá levá-lo até aquele que os deu a vida, Hades, o deus do submundo, apontando para o templo do deus que, por sinal, está igualzinho ao do mangá clássico. Ao entrar no templo, Shoichiro sente um aperto no peito onde está a tatu de Wyvern e uma pressão tão grande que dificulta sua respiração. Observando o colega, a garota explica que aquele sentimento de intimidação era por estar na presença de Hades, que aquilo era o seu cosmo, que era como um espelho e quanto mais forte é um ser, maior é o seu poder. De repente, a marca do Wyvern começa a brilhar e queimar o peito de Shoichiro, um poder que emana do seu interior. Mesmo sendo difícil assimilar tudo aquilo, o jovem está decidido a entender o que estava acontecendo. Uma luz brilha forte no fundo da sala e a garota anuncia que começará a audiência com Hades. Ao levantar a cabeça, os olhos de Shoichiro ficam arregalados, enquanto uma voz diz: "Ele despertou, meu espectro, um de meus 3 juízes, a estrela celeste da fúria de Wyvern." Após essas palavras, Hades é revelado e, aparentemente nessa história, o poderoso deus dos mortos ainda é apenas uma criança. Pessoal, dessa vez parece que vamos acompanhar o time inimigo do santuário. Quais serão os planos de Hades dessa vez? Será que agora ele aprendeu que não adianta alinhar todos os planetas, já que 5 deles estão atrás da Terra e não fariam diferença nenhuma no grande eclipse? Esperamos que dessa vez tenha algum espectro com conhecimento em astronomia para orientar o patrão. Hades já foi muito explorado em Saint Seiya. O que será que veremos de diferente nessa Guerra Santa? Descobriremos mais sobre isso nos próximos capítulos. Então deixa aí nos comentários, por favor, se vocês gostaram ou não e se querem que a gente traga mais conteúdo sobre esse mangá aqui no canal. Muito obrigada por assistir até aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te avisar sempre que sair vídeo novo. E se você quiser e puder ajudar a gente a manter nosso trabalho no YouTube, é só clicar aí embaixo no botão Seja Membro, deixar um valeu demais ou conferir outras formas de ajudar a gente pelos links no comentário fixado. E comenta aí, por que o Hades do clássico moveu todos os planetas, sendo que a única coisa que faria diferença de verdade no grande eclipse seria a Lua?